Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no público infantil, as secretarias de educação do Brasil estão optando em voltar ao formato presencial. 17 capitais, mais o Distrito Federal, já anunciaram o retorno presencial das aulas ainda neste primeiro semestre de 2022. Mas antes da volta às aulas, os pais e responsáveis precisam ficar cientes da importância de agendar um check-up oftalmológico para as crianças. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a médica oftalmologista Priscila Drude. Olá, Priscila, seja muito bem-vinda ao Revista. Eu que agradeço a oportunidade, Darcy, de estar aqui podendo falar de saúde ocular. Legal. Bom, de todos os diagnósticos possíveis quando o assunto é visão infantil, os mais conhecidos são ali estrabismo, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Doutora, gostaria que, de forma assim bem resumida, você pudesse explicar cada um destes diagnósticos e quais dentre eles é mais comum assim de serem identificados nas crianças. Sem dúvida nenhuma, os erros refracionais, que são o grau de óculos, que a gente chama de miopia, astigmatismo, hipermetropia, são as doenças mais comuns em qualquer faixa etária, incluindo também nas crianças. A miopia é uma dificuldade que a criança tem para olhar para longe. Então, ela geralmente aperta os olhinhos para tentar enxergar a lousa, para tentar enxergar alguma coisa que esteja à distância. A hipermetropia é uma dificuldade de enxergar de perto. Então, é aquela criança que tem dificuldade na hora da leitura. O astigmatismo, as imagens chegam em eixos diferentes e a criança tem uma dificuldade, uma distorção das imagens. E a gente consegue diagnosticar e tratar, às vezes, apenas prescrevendo um óculos para essa criança, melhorando assim, o desempenho dela nas aulas. No caso do estrabismo, é quando a criança apresenta, os olhos ficam tortos, ou para a parte de dentro, ou para a parte de fora, ou um olho em cima do outro. É aquela criança que tem realmente o estrabismo, o olhinho não fica centralizado. Então, esse caso é bem importante o diagnóstico precoce, porque se a gente não corrige o estrabismo de forma precoce, essa criança pode vir a desenvolver uma baixa de visão. Tá, e é durante o início da alfabetização que boa parte das crianças relatam aos pais ou até mesmo aos professores algum problema de visão. Então é preciso estar atento realmente. Doutora, existem vários exames que podem ser feitos, mas qual é a ênfase de diagnóstico que você indica neste caso do início da alfabetização, assim? As crianças elas vão ter, de fato, uma dificuldade de relatar aos pais, porque muitas crianças não vão saber dizer, né, o que elas estão sentindo. Por isso a importância dos pais estarem atentos ao comportamento da criança. Se ela aperta muito os olhos, se ela tem dificuldade, está indo mal na escola, então pode ser um problema de visão. Então é super importante os pais estarem atentos. E levar a consulta oftalmológica. A gente orienta que a primeira consulta oftalmológica ela deve ser realizada em torno de 6 meses a 1 ano de idade, e depois na fase escolar, entre 3 anos e 5 anos. Nessa consulta, o oftalmologista vai ser capaz de detectar qualquer tipo de doença presente. Então, ele vai fazer o exame de refração, que é para ver se a criança tem grau, vai fazer os exames para ver se tem estrabismo, e o fundo de olho também, que é super importante. Legal. E nós brasileiros não temos a cultura, às vezes, de prevenir uma doença. Por isso, é muito importante você levar a sua criança no oftalmologista. E é importante a gente frisar que, felizmente, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, você pode agendar um exame oftalmológico em boa parte das cidades, né, doutora? E agora tem uma dúvida de uma telespectadora nossa que está ligadinha aqui no Revista Novo Tempo. Solta aí pra gente, produção. Olha só, doutora, tenho 4 netos pequenos que estão na fase escolar. Gostaria de saber quais são os principais sinais que precisamos ficar atentos em relação aos olhos das crianças. É a Noeli Machado, de Ubatuba. Então, como eu mesmo disse, é super importante os pais estarem atentos. A criança que aperta muitos olhos, a criança que bate em objetos, que está indo mal na escola, pode ser um sinal de baixa visão. A criança que coça muitos olhos pode ter um quadro, por exemplo, de conjuntivite alérgica. Quando tira a fotografia, se ao invés de vir com flash, vir um reflexo branco ao invés de um reflexo vermelho, pode ser sinal de alguma doença ocular mais grave, uma catarata congênita, um glaucoma congênito, ou até mesmo doenças mais graves, como um tumor ocular. Então, é super importante os pais estarem atentos ao comportamento da criança, para ver se essa criança está agindo de forma diferente, se ela está tendo alguma dificuldade
no foco e uma dificuldade de se desenvolver na forma visual. É verdade, porque às vezes está tendo ali alguma dificuldade no aprendizado e pode ser um problema totalmente que pode ser solucionado numa visita ao oftalmologista. Agora, durante os meses em que as crianças estiveram aí em casa, principalmente não só por causa das férias, mas em função da pandemia, foi possível ouvir relatos aí de crianças que tiveram contato com a Covid-19 ou mesmo foram diagnosticadas com a doença e desenvolveram algum problema de saúde ocular. Já existem estudos que explicam sobre essa relação aí entre Covid e visão, doutora? Sim, a COVID, ela é uma infecção viral, então ela pode causar conjuntivites em alguns pacientes. Então, uma porcentagem de pacientes acabam tendo, às vezes, abrindo o quadro de COVID com uma conjuntivite. Então, eles apresentam olho vermelho, lacrimejamento, sintomas e sinais mesmo de conjuntivite. Alguns estudos, inclusive brasileiros, demonstraram também algumas alterações na retina, que é um tecido que fica atrás, na parte posterior do olho. Algumas microhemorragias, mas é necessário um estudo mais a longo prazo para a gente definir se essas alterações podem, de fato, ser permanentes e causar alterações para essas pessoas que adquirem a COVID. Agora, o que é muito importante a gente falar é que com a COVID a gente ficou mais tempo nas telas, as crianças inclusive. Então, houve um relato de aumento do quadro de miopia em crianças pelo uso excessivo das telas. Entendi. Então, fiquem atentos aí aos seus filhos. Obrigada, doutora. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.